fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei, entrarei e cearei com ele. Será que você vai permitir que ele entre na sua casa e mude tudo que está lá? Será que você permite hoje que ele entre na sua casa e comece a trocar as coisas de lugar? Jesus, quando entra em alguma casa, ele começa a mudar o ambiente. Se ali havia enfermidade, ele começa a trazer cura. Se ali havia depressão, ele começa a sanar tudo. Nessa noite ele começa a bater na sua porta. Será que você tem coragem em deixar ele entrar na sua casa? Só quem tem coragem, levante sua mão e cante bem alto. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua e vem mudar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem mudar tudo em mim. Pode Eu convido você neste momento a levantar as suas mãos aí onde você está. E com toda a sua fé, declare comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor entrar e fazer morada. Como essa canção que nós cantamos anteriormente, que nós venhamos abrir o nosso coração nessa noite para o Senhor Jesus entrar e fazer morada. Há um lugar onde eu e você escolhermos estar, que é na presença do Senhor. É no lugar de descanso, é no lugar de paz, é no lugar onde Ele derrama do seu amor e da sua alegria. E você está neste lugar, você está na presença do Senhor. Nós estamos na Tua presença. Nós estamos na Tua presença, Jesus. Nós estamos neste lugar onde nós encontramos amor, onde nós encontramos paz. É neste lugar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Abraça a Tua igreja, abraça cada um dos meus irmãos nessa noite. Vem com Teu toque, vem com Teu mover, vem com Teu sobrenatural e começa a abraçá-los nessa noite. Vem.
é. Declara, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. É neste lugar que nós queremos estar, neste lugar de descanso. É neste lugar na tua presença. É neste lugar que cura todas as nossas feridas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu te digo, o Senhor está curando as suas feridas nessa noite. O Senhor está curando o seu interior nessa noite. O Senhor, Ele está movendo coisas que você nem imagina nessa noite. Porque você está no lugar certo. Você está no lugar de descanso. Você está no lugar da promessa. Você está na presença de Jesus Cristo. E Ele está movendo neste lugar. Ele está movendo neste lugar. Nós te adoramos em teus braços. Declara, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é. Declara, igreja. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia.
Você pode se sentar por um minuto? Taiane Alphaville, que bom ter você aqui conosco. Anote a nossa programação e fique por dentro das novidades. Comece o seu dia consagrando ao Senhor. Temos oração no templo, de terça a sexta-feira, às 7. Vamos ficar em pé, queridos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e desse a paz do Senhor para essa pessoa que está aí do seu lado. E aquela que está um pouquinho mais distante também. Em nome de Jesus. Ah, obrigado. Tá. O fogo nunca dorme, sabe aquela? Ou aquele que a Larissa cantou aquele dia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de Cristo. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: há motivos para você se alegrar. O nosso Deus vive, Ele faz milagres. Aleluias. Glória a Deus. E antes da gente louvar, eu quero chamar aqui a Priscila e a senhora, aquela que foi curada do coração. Vem cá, sobe aqui. Sabe, aplaude o Senhor. Som. Queridos, a gente está num ambiente de milagres. Eu queria começar aqui apresentando a Valquíria, e a Priscila está do lado aqui para ajudá-la a lembrar alguns detalhes. Amém? Irmã Priscila, né? Valquíria, Priscila aqui. Irmã, conta pra gente o que tu tinha no teu coração. Eu estava com o coração assim grande, não podendo respirar. O médico falou que eu tinha que ser internada, porque não tinha mais jeito. Aí eu falei, eu não vou ser internada, porque eu moro com a minha filha, ela precisa de mim. Aí eu falei, eu vou, Deus. Aí a Priscila me chamou para vir aqui, que o pastor, o apóstolo está orando. Eu falei, eu quero ir. Aí passou o dia das eleições, não deu certo. Passou outro domingo, não deu certo, no outro deu. Eu cheguei aqui, bem dizer, segurando, agarrando elas, porque eu não conseguia nem andar. Aí cheguei, sentei ali e fiquei. Aí pôs uma cadeira aqui para mim, eu sentei. Aí, na hora que o apóstolo orou por mim, mandou correr. Eu falei, eu vou correr. Vai, pode correr. Aí eu corri, desci, fui, fiquei bem, nunca mais eu tive nada. Um ano. Glória a Deus. Estou curada. Ó, pega aqui. Deixa eu vai contar, lá, eu vou tentar resumir rapidinho. Então, o que aconteceu? Quando nós a pegamos, eu conheço a Valquíria desde criança. E aí, o dia que nós a trouxemos, eu falei, ela não vai conseguir chegar de Guarulhos até lá, né? Então, nós estávamos na ponta aqui, ela andou uns 15 minutos para chegar até aqui, na fila. E aí, a hora que ela estava sentada, o apóstolo falou assim, põe ela em pé. Eu falei, não pode. Pode pôr ela em pé que Deus vai curar ela hoje. Aí eu coloquei ela em pé, a hora que ela caiu, eu fiz, ixi. Mas caiu na unção, né? Aí o apóstolo falou, Deus está dando um novo coração para ela. Só que eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiquei sabendo hoje, né? E aí eu, amém. Ela caiu de novo, eu falei, tá bom, né? Eu fui pegar o carro, fiquei sabendo que ela desceu a escada correndo. Na segunda-feira ela já estava lavando o banheiro, ela não conseguia andar. E aí hoje ela me contou que os médicos já tinham falado para a filha dela assim, né? É que a outra filha dela aqui, que é uma bênção, só conta as coisas pela metade. Aí ela estava falando que chegou para outra filha dela e falou, não tem mais jeito, ela vai viver num balão de oxigênio. E aquela semana ela estava condenada a viver num balão de oxigênio e ela desceu as escadas pulando e na segunda-feira já estava limpando as coisas e aí eu ligava para a filha dela e falava, mas sua mãe está curada?
Não, minha mãe tá. Eu falei, tá bom, né? Mas tá tudo bem com ela? Tá tudo bem, Priscila, ela tá ótima, tá ótima, né? E aí ela não foi, não, com Não todos... fui mais para o hospital, desde Não, esse dia que eu estive aqui. Você fez os exames, ela fez os exames, Não tinha mais nada, até hoje. o médico olhou para ela e falou assim, você não tem mais nada, o seu coração é novo, foi Deus? Ela falou, foi Deus que me curou. Pra ele. Ela falou, então Glória assim... a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Escute só, eu disse para você que a gente tem que se alegrar. Isso é um motivo de alegria. Saber que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Nós tivemos um testemunho ontem no seminário de cura daquela moça, que ela disse, há 10 anos atrás o médico disse, você nunca vai poder correr. Eu não sei, ela não está aqui, né, agora. Ontem ela estava na live, ela deu testemunho. Eu disse para ela, até eu brinquei e disse assim, quando uma pessoa tem problema cardíaco, a gente manda correr, porque se chegar lá e não morrer, ficou curado, né? E aí eu disse para ela assim, pode correr. E ela correu aqui, de noite ela estava na live dizendo, o médico disse que eu nunca ia poder correr, mas Deus, Ele é poderoso, Ele não mudou. Lembra do testemunho daquela irmã ontem que estava com aquela dor terrível, não podia mexer o braço? Lembra? Pois é. Mas Jesus, olha lá, ela lá, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A gente tem que se alegrar porque Jesus ainda cura. Ele não mudou, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade a Ele, só a Ele, aleluia. Vamos adorá-lo em nome de Jesus e depois vamos trazer a palavra. Oh, Ramanaramanaravarachai. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ramandarai, Rimanai, Soriandarai. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh Deus, nós te glorificamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, ó Deus. Exaltamos o teu nome, Senhor. A ti nós damos a honra, damos a glória, damos o louvor, toda adoração. Oh, Ramandarai, Rimandarai, Shuriandarai, Baixei. Elohim.
Ele vive. Ele vive. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, abra sua Bíblia. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Você depois poderá se assentar, tomar seu assento. Nós vamos ficar em pé. Eu sei que isso não muda a nossa reverência, mas se você não puder ficar em pé, você pode sentar. Mas aqueles que podem, fiquem em pé. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versos de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo São Paulo escreveu para uma igreja que estava localizada num lugar muito corrompido, uma cidade cheia de pecados, uma cidade onde havia muita imoralidade, onde havia muita prostituição. E ele então estava falando para uma igreja que estava estabelecida lá naquele lugar. E ele estava falando então com aquela igreja e ele estava dizendo: sede imitadores de Deus. Você sabe que normalmente as pessoas, elas procuram imitar aqueles que eles admiram. Eu vim lá do Rio Grande do Sul e eu lembro que lá tinha uma canção, e ainda tem, uma canção que dizia a respeito de um menininho, e ele dizia assim: eu quero bombacha, alpargatas, eu quero, quando crescer, eu quero sair igualzito ao pai. Essa é uma música tradicional lá, mas naquela música tradicional também estava transmitindo um sentimento de muitos filhos que se espelham, que admiram os seus pais.
e que quando crescem eles querem ser igual ao Pai. Aqui o apóstolo São Paulo, ele estava dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, que nós devemos imitar o Senhor como filhos amados. Ele disse: como filhos amados, imitai o Senhor, andando em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus em sacrifício e oferta por nós. Mas aí, queridos, ele começa a falar da importância de ser um imitador de Deus. Esta carta do apóstolo São Paulo a esta igreja, ele fala a importância do Espírito Santo. E ele, quando fala do Espírito Santo, ele diz o seguinte nesta carta aos Efésios: ele diz que nós fomos selados com o Espírito de Deus. Ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, e ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Então ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo, não devemos entristecer o Espírito Santo e devemos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia, quando fala do Senhor Jesus, diz que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Foi assim que Jesus andou. A Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou. E sabe, quando Paulo aqui está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é amor. E por isso Jesus, ele diz o seguinte: olha, todos, por meio disso, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. A nossa identidade é o amor. Não existe um cristão verdadeiro que não ame, porque se não ama, não é cristão verdadeiro, não é discípulo de Jesus. E Paulo estava dizendo: nós devemos andar em amor, como imitadores de Deus, como filhos amados. Queridos, talvez você se pergunte: como que eu posso andar em amor? Bom, a palavra de Deus, lá na primeira aos Coríntios, sabe, olha só o que está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 13, lá fala a respeito do amor. Ali o próprio apóstolo Paulo, ele diz: ainda que eu fale, no versículo 1 em diante, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E aí ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveitará. E aí Paulo começa a falar a respeito do amor. Ele diz para os Efésios lá que nós devemos, como imitadores de Deus, andar em amor. Fala para quem está do seu lado: você precisa aprender a andar em amor. Pergunta para ele: você é crente? Você é cristão? Você é filho de Deus? Diz: você sendo filho de Deus, você precisa aprender a andar em amor. E aí então ele diz o seguinte a respeito do amor. Ele diz: o amor, ele é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Ei, aquele que ama, ele não está em busca apenas daquilo que é seu, ele está em busca daquilo que é do outro, ele procura o bem do outro, ele procura servir o outro. Sabe, eu conheci pessoas que se decepcionaram com a igreja, amigos que eu tenho, que disseram assim: apóstolo, eu estive na igreja, mas eu me decepcionei e me afastei. Escute, aí ele disse para mim assim: mas eu aprendi uma coisa. Ele disse:
eu nunca faço para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. E aquilo que eu quero que façam para mim é o que eu procuro fazer pelos outros. Ele disse para mim, isso eu tenho seguido na minha vida. Sabe, esta pessoa eu o conheci no dia a dia, e ele tinha um coração maravilhoso, e ele tinha temor de Deus, mas ele se decepcionou com a igreja, porque ele não encontrou o amor que ele acreditava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos atraídos a Ele. Eu conto a minha trajetória muitas vezes. O dia que eu conheci Jesus, eu fiquei doido no sentido assim, que eu me apaixonei de uma tal maneira, que tudo que eu buscava era Deus, Deus e mais Deus. Eu não conheci Jesus como você talvez tenha conhecido dentro de uma igreja, mas eu conheci Jesus dentro de um restaurante. E eu tinha ido naquele restaurante numa reunião de homens de negócios, porque eu era um pequeno comerciante, um pequeno homem de negócios, e eu pensava que nós íamos falar de oportunidades. Mas quando de repente lá naquele lugar, aqueles homens, eu vi que havia uma mesa e havia Bíblia em cima daquela mesa, e eu fiquei pensando, e na época eu tinha um problema muito sério, eu tinha um vício de álcool, e minha esposa já ficou toda envergonhada, e disse assim, você não vai beber, esses homens estão com Bíblia na mão. Ela diz, não me faça fiasco aqui dentro. E sabe, eu me segurei, mas aqueles homens, eles não vieram ali pregar uma palavra encenada. Aqueles homens, eles vieram contar a sua experiência, e eles vieram contar como que Jesus mudou a sua vida. E aquilo ali tocou tão profundamente o meu coração, que eu pensei, eu fiquei tão tocado por aquelas experiências, que eu entreguei a minha vida para Jesus ali. E um dia, eu quis ir numa das igrejas daqueles que estavam ali, e eu fui lá e tinha decidido que nunca mais iria pisar meu pé lá dentro, porque era muito barulho. E a pessoa que pregava, ela pregava gritando, era só grito, grito e grito, e eu ficava pensando, meu Deus, por que gritar tanto? E eu tinha aquela ideia, Deus não é surdo, por que eles gritam desse jeito? Eu, quando cheguei em casa, eu disse para minha esposa, esse lugar não é para nós. Ela disse, esse lugar é de louco. Pois é. Só que naquela noite aconteceu algo inimaginável. Eu entrei no meu quarto, eu estava acordado e a minha esposa estava dormindo. E na época que a gente não era crente, se eu acordasse ela, a onça ficava solta. Então eu tive que entrar pé por pé. E eu lembro que quando eu me deitei na cama, eu puxei as cobertas devagarinho, e quando eu fechei meus olhos, uma luz acendeu dentro da minha cabeça. Eu não sei como que você consegue entender isso, mas foi assim que eu me vi num ambiente. Eu estava consciente, sabia que ela estava do meu lado, eu sabia que estava no meu quarto, sabia que eu estava na minha cama. Mas ali o Senhor apareceu para mim e começou a falar comigo. E Ele começou a dizer aquilo que Ele tinha me dado naquela noite que eu fui lá naquela igreja que parecia todo mundo louco. E Ele começou a falar comigo, e naquele dia, aquele encontro com Jesus marcou meu espírito de tal maneira que eu me tornei apaixonado por Ele. E tudo que eu queria na minha vida era Deus, Deus e mais Deus. E sabe, queridos, a partir daquele dia a minha vida mudou. E eu estou contando isso para você por quê? Porque no início, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a ver. A primeira coisa que me maravilhou foi saber que Deus ainda falava. Porque para mim, que vim de uma igreja que dizia que Deus falou lá no passado, hoje não acontece mais. Deus fez milagre por meio dos apóstolos, mas hoje não acontece mais. E quando eu descobri que Deus ainda falava, eu fiquei tão maravilhado com aquilo. E aí eu queria ouvir a Deus. E aí eu descobri que haviam homens que Deus usava em cura divina.
E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão maravilhado, eu disse, eu quero isso para mim. Por isso você não precisa estranhar porque que hoje eu tenho seminários de cura e ministro cura nos doentes. Mas eu fui atrás, eu fui em busca, e o que eu buscava era isso. E eu descobri que havia homens que eram poderosamente usados no poder de Deus. E eu disse, eu quero isso para a minha vida, e eu fui atrás disso. E à medida que eu ia caminhando, eu ia buscando coisas novas que eu não conhecia, e eu fui descobrindo. Mas chegou um momento na minha vida, escute só, chegou um momento na minha vida, que todo o meu foco, ele mudou. Eu já não estava mais tanto em busca dos dons, eu já não estava mais tanto em busca da manifestação daquele poder, eu estava mais em busca da presença dEle. E eu muitas vezes comecei a dizer, Senhor, eu troco tudo que o Senhor me deu pela Tua presença, porque eu posso ficar sem os Teus dons, eu posso ficar sem ser usado por Ti, mas eu não posso mais viver sem Ti. E à medida que eu comecei a conhecer mais o Senhor, eu coloquei um alvo na minha vida, eu quero me tornar mais parecido com Jesus. Por isso eu entendo essas palavras do apóstolo São Paulo, e entendo quando Paulo dizia, a vida que eu agora vivo na carne, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E queridos, eu vou dizer para você, ser parecido com Jesus, imitar o Senhor, deveria ser o alvo da igreja do Senhor, porque é uma ordem de Paulo. E aqui quando ele diz para nós nos tornarmos imitadores de Deus, ele está dizendo, ei, você precisa aprender a andar em amor. Você sabe por que a gente vê tantas pessoas que prejudicam uns aos outros? Porque não há amor. Porque quem ama não prejudica, quem ama não tira proveito, quem ama não humilha, quem ama não engana, quem ama faz o bem, quem ama procura o bem do outro. E aqui Paulo estava dizendo que nós precisamos nos tornar imitadores de Deus. E quando ele começa a falar estas coisas, então ele começa a dizer, andai em amor. Sabe, queridos, você pode ter muitos defeitos, mas o amor de Jesus tem que estar na sua vida. A Bíblia, ela disse que nós viveríamos tempos difíceis, e nós estamos já vivendo esses tempos difíceis. Às vezes, sabe, nós podemos não entender tudo o que está escrito na palavra, mas a palavra de Deus diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Às vezes eu estou nas estradas, eu estou dirigindo e eu vejo pessoas pedindo carona nas estradas. E sabe, a gente ouve tantas histórias ruins de assaltos nas estradas, que isso acaba fechando o nosso coração e cumprindo a palavra de Deus. Muitos endurecem o seu coração por causa do aumento da iniquidade, porque às vezes você não sabe se aquela pessoa, ela está ali realmente precisando de uma carona, ou está ali para assaltar você. A palavra de Deus tem se cumprido, mas sabe, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos deixar o nosso coração se fechar. A gente vê tantas pessoas pedindo coisas, e as estratégias elas têm mudado. A gente vê às vezes pessoas dizendo assim, moço, pode me ajudar para me comprar um pão? Pode me ajudar para me comprar um alimento? Pode me ajudar com alguma coisa para me inteirar uma passagem? Aí eles mudam as estratégias, às vezes eles dizem assim, eu não estou pedindo dinheiro, tem como você comprar uma coisa para me comer lá dentro? E muitas vezes eles estão pegando aquilo ali e vendendo. Mas eu aprendi uma coisa, queridos, eu não preciso estar no controle, Deus está no controle, mas eu preciso andar em amor, eu preciso continuar abençoando a vida das pessoas. E talvez você diria, mas você, se fizer isso, pode estar prejudicando a pessoa. Bom, o meu intuito não é esse, mas o meu intuito é que a pessoa saiba que tem alguém que se importa,
Se ela estiver me enganando, se ela estiver me mentindo, ela está se prejudicando a si mesma. Mas lá no fundo, ela vai lembrar que ainda tem alguém que ainda estende a mão. Ela vai lembrar que ainda existem pessoas que ainda têm coração, que ainda existem pessoas que estão dispostas a entregar algo, a estender a mão, a fazer algo pelo próximo. Muitas vezes nós vamos fechando o nosso coração, porque nós vemos tantas coisas, a gente fica assim, e agora? Será que ele está pedindo? É para isso mesmo? Ou ele vai se drogar, ou ele vai para a bebida, ou ele vai usar para um outro propósito? Ei, não importa. O Senhor tem confiado em nós, Ele tem dado dons para a igreja, e muitos homens, escute só, ontem no seminário Deus me lembrou para falar uma coisa para os irmãos que estavam aqui, e Deus, Ele me lembrou para falar uma coisa: deixa Deus te usar, mas não use Deus, porque muitas pessoas estão querendo usar a Deus, mas Deus quer te usar. Então, eu aprendi uma coisa, que Deus nos entrega coisas preciosas, e sabe, a Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis, porque são sem arrependimento. Quando Deus entrega algo para nós, Ele não pega de volta. Você pode fazer coisa errada, você pode usar errado aquilo ali, mas o Senhor é bom. É por isso que a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo. Você pode errar, você pode pecar, mas no momento que você se arrependeu e abriu a boca e dizer: Senhor, eu me arrependo, me perdoa os meus pecados, Ele está disposto a te perdoar. O Senhor está sempre disposto a perdoar você e a dizer: filho, vem, vamos corrigir as coisas, vamos consertar as coisas entre nós, porque Deus, Ele não nos nega o perdão. Andar em amor também significa perdoar. Eu converso com muitas pessoas que têm brigas em família, que têm falta de perdão, que têm mágoa, tem coisas que aconteceram há muitos anos. Sabe, ser um imitador de Deus é ser um perdoador. Jesus, Ele quando começou a falar sobre perdão, os discípulos disseram: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, e Jesus disse: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, se alguém, para os discípulos disseram: Senhor, eu preciso de mais fé, como que eu vou perdoar uma pessoa que errou por mim, contra mim, 7 vezes no dia? E Jesus disse: 7, não é 7, é 70 vezes 7. Porque quem anda em amor está disposto a perdoar, deixar para trás, esquecer. As pessoas não entendem que quando você perdoa, você é o maior beneficiado. Sabe, aquele que recebe perdão, ele também é beneficiado, mas às vezes a pessoa não tem nem aí se você vai perdoar ou não. Mas é que Deus está aí, porque Ele diz o seguinte: se você não perdoar o teu irmão, você não será perdoado. Então o verdadeiro cristão tem que andar em amor, tem que andar em perdão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos: os discípulos de Jesus lá no sul, a gente diria assim, são carne de pescoço, porque são duros de lidar. Muitos deles eram assim, eram carnais. Os apóstolos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, eles ficavam disputando quem ia ser o maior. Um dizia: eu vou sentar à direita de Jesus. O outro dizia: não, eu vou sentar à esquerda. E os outros corriam por fora e mandavam a mãe lá interceder por Jesus: Senhor, quando o Senhor subir para o seu reino, faz com que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles eram assim. Um queria puxar o tapete do outro, um queria tomar a frente do outro. Bom, a Bíblia diz que sim, nós sempre devemos tomar a frente do outro. O mundo diz que nós devemos tomar a frente do outro fazendo coisas erradas, mas a Bíblia diz: não, você tem que tomar a dianteira em dar honra ao teu irmão. Você deve ser o primeiro, tem que partir de ti. Não espere pelo teu irmão dar honra, não espere pelo teu irmão te perdoar. Ei, eu estou falando pelo Espírito de Deus, porque aqui nessa tarde tem pessoas do nosso meio que precisam liberar perdão. Eu estou falando pelo Espírito de Deus, porque quando você perdoa, você é perdoado e a tua vida é desatada, a tua vida ela segue em frente. Tem muitos que estão presos às coisas do passado. Tira a mágoa do teu coração, tira a falta de perdão, tira o ressentimento.
Fala para quem está do seu lado, ande em amor. Queridos, Paulo está nos encorajando a ser imitadores de Deus. E para a gente ser santo, nós precisamos imitar a Deus. E precisamos imitar a Deus em primeiro lugar no amor. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos andar como filhos da luz. Ele está falando sobre andar na luz para ser imitador de Cristo. E aí, ele diz o seguinte, que nós precisamos fugir, fala comigo, fugir de algumas coisas. Fugir do que, apóstolo? Fugir da prostituição, fugir da impureza, fugir da cobiça. Sabe, a Bíblia diz que nós não podemos fazer brincadeiras de mau gosto, não pode sair palavrão da nossa boca. Ah, mas todo mundo fala, mas o crente não fala. Todo mundo fala, apóstolo, mas o crente não fala. O crente que ainda está falando palavrão, ele precisa ser liberto, ele precisa mudar. Então a Bíblia diz que nós não podemos permitir coisas indecentes no nosso meio, conversas tolas, gracejos obscenos, coisas inconvenientes. Sabe, existem, aqui Paulo está falando de dois tipos de pecado. Ele fala de pecados ligados ao sexo e pecados ligados à língua. E ele disse: o crente tem que sair fora dos pecados, o crente tem que se desligar dos pecados sexuais e dos pecados da língua. Queridos, escute bem, nós não podemos ser pessoas santas andando no pecado, andando na infidelidade, andando na prostituição, andando na impureza, andando na fornicação. Sabe, para o mundo é normal, você gosta de uma pessoa, vai morar junto, está tudo certo. Fala para quem está do seu lado, para Deus não está certo não. Para Deus não está certo não. Se você gosta de uma pessoa, casa com ela. E toda vez que você for casar, você ore bastante para ver se é essa pessoa, porque a Bíblia não diz que você deve permanecer casado até o amor acabar, mas a Bíblia diz que você deve permanecer casado até a morte te separar. É difícil, não é? Para alguns casos é, mas você tem que saber que Deus lida com família como algo precioso, algo sério. Deus, Ele não se agrada. A Bíblia diz que Deus odeia, abomina o divórcio. Toda vez que Deus fala de divórcio, Ele fala como um ódio que dá repulsa. Então Ele odeia o divórcio, Ele abomina o divórcio. Um povo santo tem que ter uma boca santa. Um povo santo não é o povo do fuxico, não é o povo que fica falando mal um do outro. Sabe, um dos maiores erros das igrejas de hoje é quando um líder ou quando um irmão comete um erro, comete um deslize, comete um pecado, ele fala. Existe aí os vingadores de Deus da internet. Os vingadores de Deus, eles estão em busca de escândalos, estão em busca dos pregadores que caíram. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai tratar com eles. Porque quando Saul e Jonatas morreram, o rei Davi, a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi disse o seguinte: ei, não conta nada para ninguém. Por que nós deixaríamos o inimigo se alegrar? Por que nós alegraríamos o inimigo com essa notícia? Mas infelizmente tem muitos crentes que não estão entendendo o Evangelho, que não estão entendendo a palavra, que estão deixando a sua boca ser usada pelo diabo para apontar o dedo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que nós temos um acusador, e esse acusador, ele nos acusa dia e noite na presença de Deus. Ele é Satanás, o diabo. A Bíblia diz que ele está me acusando, ele está te acusando, ele está acusando cada um de nós dia e noite na presença de Deus. E Deus não precisa de mais um acusador dos seus filhos amados. Queridos, sabe, andar na luz e andar em amor é você chorar pela queda de um líder, é você orar por ele e dizer: meu irmão, tu vai dar a volta por cima, tu vai ser restaurado, tu vai te levantar, e nós vamos te ajudar, e eu vou orar contigo.
eu vou orar contigo, e o Senhor Ele vai te honrar, o Senhor vai te levantar. Às vezes a gente ouve alguns comentários dizendo que o único exército que abandona os seus soldados é o exército de Deus, mas isso é uma mentira, porque aqui nós não vamos abandonar ninguém, aqui nós não vamos te abandonar, aqui nós vamos te resgatar, aqui nós queremos te ajudar, aqui nós queremos que você seja levantado. Ei, escute só, a Bíblia diz que nós devemos andar na luz. Queridos, tem muitos crentes que não se aproveitam a sua fala, porque é uma conversa tola, é uma conversa vã, é uma conversa que só fala de dinheiro, é uma conversa de orgulho, é um esnobismo, é muitas vezes um fuxico, é uma conversa pejorativa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se alguém contar uma piada imoral para você, diga para ele: eu não preciso te ouvir, o meu coração não vai ser contaminado com isso. Você deveria ter vergonha de usar a sua boca para falar essas bobagens, porque nós somos representantes, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados. Se a igreja não ver a necessidade de mudança, ela não vai mudar. As pessoas aí fora, elas têm que olhar para nós e ver o que Deus está fazendo na nossa vida. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer assim: puxa, como você mudou, como você está diferente, parece que você tem uma luz, parece que você está brilhando, você está numa serenidade, você está numa paz. O que te aconteceu? É quando você está cheio do Espírito Santo, é quando você está cheio de Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querido: os imorais, eles podem até escapar do julgamento aqui na terra, mas eles não vão escapar do juízo de Deus. Por isso há tempo de arrependimento, há tempo de mudar o rumo, há tempo de consertar a vida. Talvez você gostaria que eu pregasse outra palavra para você hoje, mas o Espírito Santo, Ele falou para mim, Ele disse: pregue em Efésios capítulo 5, esta é a palavra que Deus tem para você no dia de hoje. Esse é o pão quentinho que desce do céu para mim e para você. Você tem que saber que o reino de Cristo é um reino de justiça. O reino de Cristo é um reino de justiça. Eu não estou lançando condenação contra você, não. Eu estou dizendo que Deus quer te ajudar, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te transformar. E Deus, Ele ama você, Deus, Ele te aceita do jeito que você veio, mas Ele se recusa a continuar vendo você como você está. Ele quer mudança, Ele quer que você possa desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus aqui nessa terra. Aleluia. A Bíblia diz que há uma ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não podemos atrair a ira de Deus sobre a nossa vida. Queridos, Paulo diz ali que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Então, se a gente está andando em injustiça, nós temos que nos arrepender, pedir perdão, mudar o nosso procedimento. Arrependimento é mudar de rumo. Arrependimento é sair do caminho errado e começar a andar no caminho de Jesus. E como filhos amados, nós temos que imitar o Senhor. Aleluias. Paulo fala do fruto da luz. Sabe, são 3 responsabilidades daqueles que andam na luz. Fala comigo, 3 responsabilidades. A primeira delas, andar como filhos da luz. O que significa isso, apóstolo? Significa que Paulo estava dizendo: no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E assim agora nós temos que andar como filhos da luz. Ou seja, eu tenho que parar de andar nos caminhos antigos, eu tenho que parar de andar naquele caminho de trevas, certo? Segunda coisa, os filhos da luz, fala para o teu irmão: os filhos da luz, eles precisam, diga, eles precisam condenar
as obras infrutuosas das trevas. Então os filhos da luz, eles não só vão andar na luz, mas eles também vão condenar as obras das trevas. A Bíblia diz: fuja de toda aparência do mal. Então, meu irmão, a igreja não pode perder a boca profética. Mas apóstolo, hoje nós estamos num tempo novo, é a questão do politicamente correto. Alguns vão se ofender, vão embora, deixa que vão. Querem ir embora, deixa que vá. Mas nós precisamos falar a palavra. Nem todos vão gostar. Jesus mesmo, quando estava pregando, os discípulos disseram: Senhor, é duro isso que tu está falando. Muitos se afastaram e foram embora. E os discípulos, quando disseram: Senhor, as tuas palavras são muito duras, sabe o que Jesus disse para eles? Jesus disse: vocês querem ir também? Pode ir. Vocês querem ir? Pode ir, não tem problema, pode ir. A igreja não pode perder o seu papel profético de ser boca de Deus aqui na terra. Nós temos que condenar o pecado, não é as pessoas não. Nós temos que declarar: o pecado é pecado, Deus não legalizou o pecado e ponto. Não é porque o mundo faz que Deus aprova. Não é porque isso é normal no mundo que é normal para Deus. Escute bem o que eu vou dizer para você. No momento que a igreja parar de condenar o pecado, a igreja perdeu o seu poder, porque o maior papel profético da igreja é ser boca de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz que a profecia, ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Então a nossa boca profética como igreja do Senhor é condenar o pecado, condenar as obras infrutuosas das trevas. Efésios 5:11 diz assim: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Paulo disse: pelo contrário, fala comigo, pelo contrário, condenai-as. Queridos, nós não podemos ser cúmplices. Nós temos que reprovar as obras das trevas e desmascarar aquilo que é do diabo. Aleluias. Terceira coisa, nós temos que ter o entendimento que as obras das trevas são más, porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Como filhos da luz, nós temos que saber o que é de Deus e o que não é, o que é bom e o que é mal. Nós temos que saber discernir: isso não é de Deus, isso não é do Senhor. Então, o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Nós não apontamos o dedo para as pessoas, nós apontamos o dedo para o pecado, para que haja arrependimento, para que haja um retorno a Deus. Em terceiro lugar e por último, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, que nós devemos andar em sabedoria. E ele diz por que nós devemos andar em sabedoria como imitadores de Deus. Sabe, ele diz: porque a vida é curta. Fala para quem está do seu lado: a vida é curta. Ele diz também porque os dias são maus. Temos que andar em sabedoria. Ele diz também porque Deus nos deu uma mente, e a mente que nós temos é a mente de Cristo. Em quarto lugar, porque Deus tem um plano para a nossa vida, certo? Então, para que o plano de Deus se cumpra, nós temos que andar em sabedoria. Paulo disse: temos que ser imitadores de Deus. Queridos, aqui quando se fala de andar em sabedoria, nós temos duas coisas para salientar. Em primeiro lugar, pessoas sábias, eles conseguem aproveitar o seu tempo, tirar proveito do seu tempo. Ali Paulo diz assim: portanto, vende prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. E aí ele diz: lembra que os tempos são maus. E aí depois ele diz: você tem que comprar, remir o tempo. Paulo está dizendo que nós temos que comprar o tempo, aproveitar o tempo. Como imitadores de Deus, nós temos que ter tempo para as coisas de Deus. As pessoas dizem: eu não tenho tempo para vir na igreja, apóstolo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Ei, você precisa de sabedoria para isso. Em segundo lugar, as pessoas sábias, elas discernem a vontade de Deus.
Por isso que Paulo diz assim: não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Sabe, o lugar mais seguro na terra, aonde é? Aqui em São Paulo. Qual será o lugar mais seguro? Alphaville é bem guardado, tem bastante segurança pública. Diz que é uma das melhores cidades em termos de segurança pública, né? Não sei se é, mas é o que comentam por aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o lugar mais seguro para uma pessoa estar não é em Alphaville, não é nos Estados Unidos, não é na Europa. O lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, ninguém vai te tocar. Ninguém pode tocar em você sem a permissão do Senhor. Fala para quem está do seu lado aí, diga para ele: o lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Pergunte para ele: você quer estar seguro? Esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, eu não consegui pregar o que eu queria pregar tudo, mas só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Os imitadores de Deus fazem aquilo que Ele faz. Jesus andou curando os enfermos. A obra de Deus é esta: fazer a sua vontade. E Jesus quer que a gente imponha as mãos, cure os doentes, liberte os oprimidos, cure os oprimidos do diabo. Então saiba, não é só levar uma vida correta, não. É levar uma vida de fé e fazendo algo pelo próximo, curando os doentes, libertando os cativos. A gente, como estipulou que esse culto ele vai durar em torno de 1h30, eu vou ter que atrasar uns 10 minutinhos, eu acho, porque 1h30 já foi, e por isso eu não consegui pregar a palavra toda, mas enfim, vou ficar só aqui. Amém? Escute só. Os filhos de Deus não são apegados a dinheiro. Por isso, nós ensinamos uma coisa. Ensinamos que a Bíblia diz o seguinte: aquele que planta, colhe. Ação disso no seu coração. E aqui nós não dizemos para você: você tem que fazer. Não, aqui não. Se você não quiser devolver seu dízimo, é você e Deus. Se você não quiser dar sua oferta, é você e Deus. Porque no momento que a pessoa tem uma revelação de Deus, entende a palavra. E quando eu falo uma revelação de Deus, é quando ela entende a palavra de fato. Então ela vai obedecer a Deus. E agora então nós vamos ter a oportunidade, você que está online, você que está aqui, de vômito. Ei, eu estou falando pelo Espírito aqui. Eu quero que você que tem isso, levante a mão para me ver. Levante a mão. Você, quem mais? Que tem um enjoo. Você também? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você também? Eu não sei quantos vocês acreditam no que eu vou falar agora, mas isso não é físico, certo? Tem obras de feitiçaria contra a vida de vocês, mas na presença do Senhor Ele desfaz essas coisas. Na presença do Senhor Ele libera o seu poder. Na presença do Senhor você é livre, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso seja livre agora. Eu desfaço toda a magia contra a tua vida, contra a tua família. Agora receba a libertação. Seja livre, 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 livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Oh, Ramanarabarasura, Mandarabaraxarabarabadai. Ei, eu vou pedir para os pastores que estão ali, o pastor Carlos, o pastor Paulo, o pastor Vielmo, o pastor Júnior, pastora Gisele, pastora deixa eu ver uma coisa, tá ali, mas vou te usar também, tá, pastora? Certo? Rosana, em nome de Jesus. Vocês por enquanto, pastora
Elaine também. Eu quero que vocês saiam do meio do povo, orando por eles, fazendo uma oração breve pelo povo que está aqui, certo? Cuide para que eles não caiam no poder do Espírito Santo, porque eu não vou ministrar isso agora, certo? Mas eu só vou fazer uma oração repreendendo enfermidade aqui, e curas vão acontecer. Curas vão acontecer. Jesus cura qualquer enfermidade. Eu repreendo agora no meio deste povo, Senhor, todos os espíritos de enfermidade. Eu falo a todo espírito do câncer. Você que está online, eu falo o espírito do câncer. Espíritos de câncer, saiam nódulos, caroços. Saiam caroços, nódulos. Saiam agora. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo dores lombares, lombalgias, dores musculares. Eu ordeno restauração e cura agora no poderoso e santo nome de Jesus. Eu vejo uma pessoa que tem um problema no pé, e o Senhor me mostra pessoas aqui que tem sentido uma dormência no pé também. Ei, eu repreendo isso na sua vida. Você que sente uma dormência embaixo do pé, eu repreendo agora. Eu repreendo agora todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Receba a unção, receba o poder, receba agora, receba agora. O Senhor está fazendo algo na tua vida, está mexendo. Ei, Catamandarabach, são coisas interiores. Sim, o Senhor me mostrou isso. São coisas interiores. Receba, receba o toque do Senhor, porque vai haver mudança. Ei, Catamandarachai, Bribicobandarachere, Becalabarassombria, Alamandarabarabachai. Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer. Receba, receba. O Senhor fez coisas na tua vida aí, viu? Coisas feitas por Deus, coisas que Deus faz e ninguém desfaz. Ei, aqui na sua vida, receba. Aleluia. Por muitas vezes te barraram, muitas vezes te barraram, mas o Senhor manda eu te dizer: faz aquilo que eu tenho posto no teu coração, que eu vou te abençoar, e eu vou te usar, eu vou te usar. Tem coisas novas vindo sobre ti. Recebe, recebe. Oh, checa tamandarachai, rimicom mandalabácio comandebias. Levanta as suas mãos para cima. Tu. Isso. Fecha os teus olhos. Não é o homem que toca, mas é Deus que toca. E tu tem que saber isso. Tu tem que saber que é Ele que toca. E nesta noite, o Senhor, Ele está soltando você. Eu vejo muitas amarras, coisas que tentam te sufocar, que tentam te oprimir, muitas opressões que estão sobre a tua vida, mas o Senhor, Ele te preparou para ti um tempo de vitória. E este ano Deus vai mudar o teu cativeiro. Esse ano será diferente, porque o Senhor está entrando na tua vida com poder. Receba do toque do Senhor. Ei, Catamandaraia Chubri, Cantalabassuri, Candalabachai, Oramandarabaracharabaраmanai. O pastor Carlos, depois sobe aqui, pastor Carlos. Oribalarabadaraxarabarabaxê, Oliribalarabalabarabasuromandarai. Escreva isso que eu vou dizer para você que está aqui. Escreva isso, e você vai poder testemunhar. Você que está online também.
Eu vou falar pelo Espírito algo que Deus está me ministrando aqui. Vocês vão experimentar um tempo de avanço. Vocês vão ver um fluir de Deus muito grande. Vocês verão o Espírito do Senhor impulsionando vocês. Vai haver um destravar, coisas até mesmo projetos pessoais, coisas que, sabe, parecia distante, mas esse ano o Senhor Ele vai abrir coisas novas na sua vida. Vem cá você, irmã, vem aqui você, vem cá você. Pastor Carlos, vem cá. Pode orar, pastor. Depois da tua oração você pode liberar. Amém. Aleluia, glória a Deus, queridos. Como é bom nós podemos estar na presença do Espírito Santo. Como é bom nós podermos nos derramar diante da presença dEle e poder sentir todo o seu amor, poder sentir a graça que Ele tem derramado sobre nós. Como o apóstolo ministrou, é um tempo de avanço. Não é um tempo mais de recuar, não é um tempo mais de perdas. O Senhor, Ele declara um tempo novo sobre a vida de cada filho, de cada filha que aqui está. Que nesta noite você receba tudo aquilo que o Senhor tem para ti. Não duvide daquilo que você pode avançar. Não duvide de onde o Senhor pode tirar você e te colocar. O Senhor quer te levar para lugares altos. O Senhor quer derramar coisas grandes. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas ao teu coração. Por isso, nesta noite, não deixe que o inimigo roube a semente que foi lançada no teu coração nesta noite. A semente que foi lançada é semente de poder. A semente que foi lançada é semente de cura. A semente que foi lançada é a semente do perdão. A semente do perdão, ela abre portas, ela quebra grilhões. Que você nesta noite saia deste lugar cheio da presença e do poder de Deus sobre a tua vida. Porque tudo aquilo que Ele tem sobre eu e você é bom, é perfeito, é maravilhoso. Por isso receba mais do Espírito nesta noite. Receba do amor que Ele derrama sobre você. Derrama da tua graça. Derrama da tua graça sobre cada filho e cada filha, Pai. Que eles sejam inundados do teu amor nesta noite. Por isso nós te agradecemos, Pai, por este tempo de avanço que o Senhor tem derramado sobre esta casa, sobre esta igreja, Pai. E nós cremos que a unção profética que está sobre nós, ela está sobre os teus filhos nesta noite. Por isso, Pai, nós damos uma ordem, nós decretamos no mundo espiritual um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo de conquista, um tempo de conquista. É um tempo de rompimento sobre a tua vida. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Por isso nós colocamos a vida dos teus filhos diante de ti. Separa-os, Pai. Guarda-os, Senhor. Livra-os de todo mal, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para eles, Senhor, nós profetizamos e declaramos que eles viverão o melhor, Pai. É o melhor. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou contra você, tudo aquilo que se levantou contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios, nós declaramos que caia por terra, na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Por isso, receba nesta noite, receba. Não saia deste lugar com dúvidas. Não saia deste lugar com dúvidas. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor, e você pode todas as coisas, porque é o Senhor que te fortalece. Pai, coloca anjos, Senhor, ao redor dos teus filhos, Pai. Anjos escoltando-os até as tuas casas, Pai. Livra-os de todo mal, livra-os de todo acidente, livra-os de toda confusão no trânsito, em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos tenham sonhos proféticos. Move-se no meio deles. Amado Espírito Santo, toca os teus filhos, Senhor. Dê sonhos a eles, Pai. Revela, Pai, os teus sonhos, os teus projetos aos teus filhos, Pai. Porque muitos que estão aqui têm chamados poderosos. Tem chamados poderosos. E o Senhor manda te dizer: não olhe para a tua capacidade humana, porque Ele não olha com os nossos olhos, Ele olha com os olhos dEle. E quando você tem Ele no centro da tua vontade, Ele faz e Ele te leva a lugares altos. Amém, queridos? Aleluia.
teus filhos voltam na paz. Por isso nós entregamos a Ti a honra e a glória. Uma semana de paz, uma semana excelente, uma semana de oportunidades em Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Glória a Deus.